Muito boa noite, bem-vindo. Já se encontra no país combustível suficiente para abastecer todas as bombas. O navio petroleiro proveniente de Angola chegou na madrugada desta quarta-feira e, segundo fonte próxima da ENCO, ainda esta noite as bombas de combustíveis vão estar abastecidas. Entretanto, segundo a nota do Governo, chegada à nossa redação, vem tranquilizar a população em geral que a rotura temporária de gasolinas nas bombas teve apenas a ver com o atraso por parte da ENCO no fornecimento. Assim vem o Governo a informar que os combustíveis já chegaram ao país e até amanhã serão disponibilizados em todas as bombas e ao mesmo preço que vem sendo praticado, não havendo assim razão para especulação de preços nem assambarcamento. São Tomé, aos 4 de janeiro de 2023, o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Gareth Guadalupe. O Dia do Herói Nacional, que assinala a execução no século XVI do rei Amador, foi assinalado esta quarta-feira. Membros do Governo, jovens e estudantes estiveram presentes na cerimónia presidida pela Ministra da Educação, Cultura e Ciência, Isabel Viegas de Abreu. O Largo da Cultura, onde se ergue a estátua do Rei Amador, foi mais uma vez o palco do ato que anualmente assinala a data da morte do escravo guerreiro que se autoproclamou rei em 1595, após ter liderado a que é considerada uma das maiores revoltas de escravos no Atlântico Sul. No calendário nacional, passou a ser o Dia do Herói Nacional. Presentes membros do Governo, o Ministro da Saúde e a Ministra da Juventude e Desporto, o Presidente da Câmara de Água Grande, figuras destacadas da cultura, jovens e estudantes. Momentos culturais marcaram a cerimónia. África, África minha, tu és a minha rainha, somos todos filhos teus, nascidos pela sua humanidade, criada pela sua raiz. África, África, tu és minha de verdade. E poesia musicada. Apesar de ser traído, ele nunca se calou. Ele é um grande rei amador. Perseguido, maltratado, foi morto, esquartejado. Lutou pra liberdade, pela nossa identidade. Não foi em vão o sangue que derramou. Os lívidos colonos, seu esforço nos tornou. Rei Amador, por nós lutou. É considerado um precursor da luta pela libertação, tendo liderado uma das maiores revoltas de escravos de toda a história atlântica em 1595. Em pleno século XVI, um escravo ousou levantar-se e rebelar-se contra o sistema escravagista instalado. A forma apaixonada como incorporou em si os sentimentos reivindicativos da sua época, a convicção e empenho postos na sua concretização fazem dele o nosso rei. A titular da pasta da Educação, Cultura e Ciência defendeu a preservação e valorização fundamentais da memória coletiva, personificada na figura de Amador. A preservação, a valorização da memória coletiva assumem como fundamentais o sentido de um país encontrar caminhos mais seguros na consolidação da coesão nacional, fator fundamental da construção da nação que todos nós pretendemos mais próspera. A consagração do 4 de janeiro como Dia do Herói Nacional nasceu de uma proposta do escritor e investigador Albertino Bragança, que diz não terem razão de ser dúvidas sobre a existência de Amador. Depois da independência, considerei que era algo de muito superficial.
e que era preciso aprofundar a figura do Amador. E fui então investigar na Monumenta Histórica Africana. E eu consultei primeiro o manuscrito do Vaticano, onde vem expressa a história do Amador, que foi trazida para nós pelo Guião Manuel Rosário Pinto. Foi uma figura muito prominente de Santo Tomé e Príncipe no século XVII e XVIII. E depois eu procurei também o manuscrito desse guião que foi trazido para Santo, foi publicado em 1970, despertou a minha atenção e foi com base nesses documentos que eu fui tentar, eu não diria restaurar, fui, digamos, aclarar sobre a figura do Amador. Albertino Bragança diz que se sente feliz com a consagração do feriado nacional e o seu significado. Sinto-me feliz na medida em que atividades como esta, que são raras em Santo Tomé e Príncipe, trazem à luz, trazem à liça a figura de um patriota. Eu ontem estive a ver nas redes sociais, estava muito a questionar se Amador é uma figura inventada ou se existiu. Os documentos estão no Vaticano e esses documentos não são suscetíveis de falar, de dizer mentiras nem nada disso. Existiu a figura de um escravo que se revoltou, aproveitou-se do momento de quesilha entre o governador e o bispo para lançar o seu golpe. Eu sinto que cumpri o meu papel e era preciso fundamentar junto nas escolas, sobretudo com as novas gerações, era preciso conversar sobre o Amador. Daí a importância de se manter vivo o legado através das jovens gerações e através do conhecimento endógeno, disse a ministra Isabel Viegas de Abreu. É dever de memória recordar o legado que tem suscitado o interesse de inúmeros estudiosos com as suas mais diversas leituras, mas é, sobretudo, dever de memória construir conhecimentos endógenos para que o legado não fique apenas ao nível das leituras e interpretações acadêmicas e que se entranhe nas nossas escolas e chegue, de facto, à nossa juventude. É preciso que saibam, que compreendam que o arrojo, tenacidade e coragem do Amador foram contributos importantíssimos para a construção do nosso presente coletivo. Dia do Rei Amador e do Herói Nacional, assinalado esta quarta-feira na Praça da Cultura. A comunidade de Amadia de São Tomé e Príncipe realizou esta quarta-feira uma passeata de bicicleta em vários pontos do distrito de Água Grande, com o objetivo de homenagear o herói nacional Rei Amador. Os jovens desta comunidade muçulmana levantaram o estandarte daquele que liderou a revolta dos escravos contra o sistema escravagista instalado em São Tomé e Príncipe no dia 9 de julho de 1595. Em homenagem ao Rei Amador, realizaram esta passeata de bicicleta. Hoje, os jovens e a população de São Tomé e Príncipe não deviam esquecer que nossa independência é graças aos heróis que sacrificaram as vidas para nós. Então, hoje estamos livres, estamos na independência devido à graça aos heróis. Então, devemos comemorar esse dia com muita vontade e com muita alegria e também com grande responsabilidade. Participaram cerca de 35 jovens que fizeram o percurso desde a Praça da Independência, Madre de Deus, Avenida Marginal 12 de Julho e finalizaram na Praça da Cultura, onde está localizada a estátua do Rei Amador. É muita honra participar no dia 4 de janeiro, que é considerado o Dia da Liberdade, Dia do Rei Amador. Foi um homem que lutou muito por nossa liberdade. Nós
levamos ao público uma homenagem em bicicleta, no sentido de dar a conhecer à população o que se trata o dia, porque a população precisa saber o dia, porque isto é a cultura nacional e a cultura não se deve esquecer, e é isso que nós salientamos, levamos a público, levamos a jovem e transmitimos esse conhecimento à geração vindoura. Porque agora nós precisamos de lutar a independência pessoal, a independência da economia, a independência de disciplina, educação. Hoje devemos estar prontos para esse objetivo. No dia 20 de fevereiro, estes jovens promoverão outra passeata com partida de Neves até Almas. Dezenas de fiéis católicos participaram na noite desta terça-feira numa Eucaristia na Igreja da Sé, em homenagem ao Papa Emérito Bento XVI, uma iniciativa da Diocese São Tomense. Fiéis católicos e não só se juntaram na Sé Catedral para homenagear Joseph Ratzinger, mais conhecido por Bento XVI. Foi o primeiro Papa alemão depois de quase 500 anos e escreveu história na Igreja com a sua renúncia em 28 de fevereiro de 2013. Como líder católico, empenhou-se pelo diálogo entre a razão e fé, pelo significado da religião na era moderna. A Eucaristia de sufrágio pela alma de Bento XVI foi presidida pelo bispo Antônio Beng e co-celebrada por vários sacerdotes. Todas as comunidades cristãs, e não só, estão a rezar pela alma do Papa Emérito Bento XVI. A oração, seja aquele das Ezequias, ou do 7º dia, ou do 30º dia, a chamada missa, portanto, pela alma dos que partem antes de nós, é tradição da Igreja. E, portanto, como cristãos, nós cumprimos o nosso dever de rezarmos a todos os que já partiram. E, como sabemos, portanto, com toda a dignidade, com toda a solenidade também, rezarmos pelo nosso Papa Emérito Bento XVI. Portanto, concertamos aqui a nível da Diocese de São Tomé e Príncipe rezarmos a missa central aqui na Sé. Uma homenagem dos cristãos para um homem de Deus que partiu, onde durante a homilia o bispo pediu ao Senhor que intercedesse por ele. Pedirmos a Deus que o receba, pedir a Deus que perdoe o mal que fez, pedir a Deus que o constitua como cristão que foi, nosso intercessor. Portanto, Bento XVI foi jovem, como muitos outros jovens na sua Alemanha, batizado, seminarista, combatente, sacerdote, arcebispo, cardeal, e todos esses passos que até a sua disponibilidade para governar a Igreja Católica como Papa, não é? Toda essa disponibilidade, todos esses passos, todos esses serviços demonstram para nós que rezamos para ele de que ele foi um homem de Deus. Amou Deus, serviu a Igreja, tanto serviu os irmãos, serviu todos nós como Papa. Bento XVI foi o grande Papa teólogo. O que quer que fizesse ou dissesse, sempre tinha em mente a tradição e os ensinamentos da Igreja ao longo dos séculos. Eu tive a graça de estar com ele na sala de aulas como professor mestre, não é? Em dois temas principais, o tema da ciência e fé, depois o tema da evangelização, portanto a Europa que estava portanto a criação do dicastério Nova Evangelização, não começou agora, portanto uma reflexão que vem já desde há muito tempo a ver como revitalizar, redinamizar, não é, os fiéis na zona, por exemplo, da Europa. E portanto nós queremos agradecer a Deus pelo bem que realizou entre nós, Papa Emérito Bento XVI. E continuarmos a pedir, como cristão que foi, teólogo, grande teólogo que foi, seu ensinamento, suas lições, continuam a ser depósito para nós que ainda peregrinamos, depósito para continuarmos a salvaguardar a fé,
para continuarmos a amar a Deus, para continuarmos a seguir o caminho que nosso Senhor Jesus Cristo nos indica todos os dias. Portanto, obrigado a todos os santomenses aqui na nossa diocese que vão se unindo à igreja, à diocese, em função deste momento que estamos a viver. É um momento de fé, um momento de esperança e um momento também de alegria dos cristãos, não é? Ganhamos o intercessor junto de Deus. Bento XVI morreu no sábado aos 95 anos. O seu funeral será realizado esta quinta-feira com missa presidida pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro. Os representantes do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público encontraram-se esta terça-feira com o Primeiro-Ministro. Os problemas que enfermam a classe, como falta de magistrados, formação contínua e funcionamento da Polícia Judiciária, estiveram no centro desta audiência entre Patrício Trovoada e a nova direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. O encontro entre o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada e os magistrados do Ministério Público serviu para conhecer a situação de trabalho no setor. Pedimos esse encontro ao Sr. Primeiro-Ministro, enquanto Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, apenas com o propósito de, enquanto novo corpo diretivo do sindicato, estabelecer o primeiro contacto com o Governo e definir aquilo que nós pretendemos como a dinâmica de relacionamento entre o sindicato e o Governo para a resolução dos problemas da classe, dos magistrados e dos funcionários, naturalmente, do Ministério Público. O sindicato entende que há situações que precisam ser melhoradas no Ministério Público e, por esta razão, veio ao encontro do Primeiro-Ministro. Situações que afetam a classe, por exemplo, a questão de número de quantidade de magistrados, que nós temos uma dificuldade tremenda, a questão da necessidade de formação contínua, a questão mesmo a nível também do recrutamento de funcionários, o funcionamento da própria Polícia Judiciária, que é o nosso apoio, esse conjunto de questões. Foi um encontro bastante demorado e decorreu no Palácio do Governo. O Primeiro-Ministro e chefe de Governo, Patrício Trovoada, reuniu-se também esta terça-feira com os juízes do Tribunal da Primeira Instância. O encontro serviu para abordar com o chefe do Governo as condições de trabalho da classe. Foi um encontro que serviu para passar a pente fino a situação dos tribunais de São Tomé e Príncipe. Estão cientes de que muita coisa vai mal nos tribunais, mas alegam a falta de condições para garantir a funcionalidade dos serviços. Grande parte deles tem a ver com o nosso estatuto, as nossas regalias, as nossas condições de trabalho que têm sido péssimas. Vocês sabem que o tribunal já há um ano já não está no mesmo edifício. Alguns magistrados judiciais, uma grande parte deles, estão a trabalhar em casa, sem qualquer tipo de condição. É complicado da nossa realidade produzir dentro da nossa própria casa, o que é o termo profissional. O juiz precisa de alguma concentração, precisa de silêncio para decidir e tem que passar o dia todo com os processos para cima e para baixo. Enfim, é um conjunto de coisas que estão a obstaculizar a realização efetiva do exercício da magistratura judicial. Problemas de várias ordens que afligem esta instituição da Justiça santomense e os seus quadros técnicos. Por isso, a direção do sindicato veio apresentá-los ao Primeiro-Ministro e chefe do Governo à procura de solução. Nós estamos completamente desmotivados porque as nossas regalias a nível de estatutários, há algum tempo esta parte não têm sido cumpridas, não é? Os magistrados, para que alguma coisa aconteça, têm que bater portas vários membros de governos, e foi o que aconteceu nos últimos 4 anos e as coisas não se concretizaram. Enfim, é um conjunto de medidas que viemos trazer e dar a conhecer ao senhor Primeiro-Ministro, que também apoiou e sabe muito bem da nossa realidade, conhece os nossos pontos a nível da reforma, daquilo que nós, os magistrados judiciais, achamos que temos que, enfim, fazer, são concordantes, são convergentes. Cótia Menezes também avançou que estão abertos
atentos ao reforço institucional com magistrados estrangeiros. Temos a questão da necessidade de termos aqui no país juízes, magistrados estrangeiros, no sentido de assessorar-nos a nível da tomada de decisão, porque são juízes com mais experiência, são juízes que, enfim, já passaram por uma fase que nós ainda não passamos, e há esta necessidade de termos cá também esses magistrados para, enfim, dar-nos o assessoramento e decidirmos também com maior qualidade. O Sindicato dos Magistrados falou, por outro lado, que o primeiro-ministro manifestou-se sensível com relação aos problemas citados e, para alguns deles, prometeu uma solução de imediato. Muitos santomenses continuam a ir à praia para a tradicional lavagem do ano. Esta quarta-feira, dia do feriado nacional, ficou marcado por uma boa moldura humana nas várias praias do país. O quarto dia do mês de janeiro do ano 2023, a lavagem do ano velho continua para muitos santomenses. O feriado nacional foi aproveitado por muitos para cumprir a tradição da lavagem do ano. Na praia da ilha, a moldura humana foi notável e aproveitaram os microfones da TVS para partilhar as suas perspectivas para o ano novo. Dia 1, praia fica muito sujo. Pelo menos o dia do lavador é dia do que apresentou Santo Tomé. Então ele também merece. Então eu venho com toda a minha família para a praia. O ano entrou bem, está tudo a correr bem, as coisas estão calmas na praia, a polícia está aqui a manter a ordem pública. Eu decidi lavar o ano velho hoje porque dia 1 a praia estava muito cheia de pessoas e não teve como tomar banho. Tá? O ano para mim foi muito bom, graças a Deus. Que eu cheguei o ano 2023 em grande e hoje eu vim passar lavar o ano velho. Na Praia Emília, o cenário não foi diferente. Muita gente foi dar mergulho. É um dia normal, né? É um dia de festa. É um novo ano, né? Felicidades, sucessos, conquistas, paz, saúde, realizações, mudanças são os votos de alguns santomenses para este ano. Que tudo possa correr bem para toda a gente, nesse ano 2023 para mim também e para vocês também que é da TVS. Mudanças, tudo de bom, melhor, como eu posso dizer, melhor ritmo, né? Melhor fase, que o ano novo entra com muita prosperidade. Eu estou de passagem, só vim passear com as crianças. Não... E o que espera para o ano 2023? Um ano melhor do que o passado. Ano 2022 foi bom para si ou não? Não tanto, mas espero que esse ano seja melhor. Enquanto uns banhavam, outros aproveitaram o momento para fazer os seus negócios. É para fazer um negócio, como é que está? Está indo normal, está normal. E o ano 2023 como é que entrou para ti? Entrou bem, em gripe, mas está bem. Dia do Rei Amador, feriado nacional, quase todos os caminhos foram dar às praias. A lavagem do ano velho continua sob o olhar atento dos agentes da ordem pública. Obrigado por nos ter acompanhado. Continuação de uma boa noite. Até amanhã.